Olá! Quando se fala em Hegel, a primeira coisa que vem à cabeça é a dialética, certo? Muita gente tenta perceber o que é, mas, honestamente, a pergunta mais interessante e a que nos vai levar mais longe é porquê? Porquê é que ele sentiu a necessidade de criar este método? A resposta está num momento de crise profunda da filosofia, o momento em que a própria ideia de que podemos conhecer a verdade começou a parecer uma ilusão. E tudo, mas mesmo tudo o que vamos discutir, gira à volta desta pergunta. Parece simples, mas é o abismo sobre o qual a filosofia moderna se debruçou. Durante séculos, partiu-se do princípio de que a nossa mente era como um espelho da realidade. Mas, e se não for? E se a nossa razão estiver, na verdade, isolada, presa dentro de si mesma, sem conseguir tocar no mundo real? Este é o grande drama que Hegel se propõe a resolver. Então, para entendermos a solução dele, vamos fazer um percurso em 5 etapas. Começamos com a crise, que abriu o caminho. Depois vemos a resposta brilhante, mas problemática, de Kant. E, finalmente, como Hegel transforma o problema na solução. Preparados? Vamos a isso. O nosso ponto de partida é aqui, com o filósofo escocês David Hume. E atenção, o que Hume fez não foi um pequeno ajuste. Ele pegou num martelo e bateu com força nos alicerces da ciência e da filosofia, ao questionar uma coisa que usamos todos os dias sem pensar: a ideia de causa e efeito. A visão que Hume atacou é aquela que todos nós temos por instinto. É a ideia de que, quando vemos uma bola de bilhar a bater noutra, estamos a ver a causalidade a acontecer ali, à nossa frente. Acreditamos que a nossa mente está apenas a registar passivamente uma lei que existe no mundo, como um espelho reflete uma imagem. O argumento de Hume é de uma simplicidade demolidora. Ele só nos pede para olharmos com atenção. O que é que vemos realmente? Vemos uma bola a tocar na outra e depois a segunda mexe-se. É tudo. Nós nunca vemos a tal força ou conexão necessária que as une. Essa ideia, diz Hume, não está no mundo. É uma criação da nossa mente, um hábito que se forma por vermos a mesma coisa acontecer repetidamente. E aqui está a crise, o terremoto filosófico. Se a causalidade é só um hábito da nossa mente, então as leis da ciência, bem, elas não descrevem a realidade, descrevem a nossa psicologia. A razão fica trancada dentro da nossa cabeça, sem nenhuma ponte segura que a liga ao mundo lá fora. É um beco sem saída. E é neste cenário de completo ceticismo que entra Immanuel Kant. Ele próprio disse que ler Hume o despertou do seu sono dogmático. Kant percebeu a gravidade do problema e sabia que tinha de salvar a ciência. E para isso, ele propôs uma inversão total de perspectiva. E isto ficou conhecido como a Revolução Copernicana de Kant. A ideia é genial. Assim como Copérnico virou o sistema solar ao contrário, Kant vira a relação entre nós e o mundo. Ele diz: não é a nossa mente que se molda aos objetos. São os objetos que, para serem conhecidos por nós, têm de se moldar à nossa mente. É como se a nossa razão viesse com um software pré-instalado. Categorias como espaço, tempo e, claro, causalidade. Nós não encontramos a causalidade no mundo, nós projetamos-la no mundo para lhe dar sentido. Só que esta solução brilhante veio com um preço altíssimo. Kant salva a ciência, sim, mas falo criando um muro. Por um lado, temos o mundo dos fenómenos, o mundo para nós, sobre o qual podemos ter conhecimento certo. Por outro, temos o mundo real, a coisa em si, que fica para sempre inacessível, do outro lado do muro. A razão pode conhecer, mas apenas aparências. E é exatamente aqui que chegamos a Hegel. Ele olha para a obra de Kant com uma admiração imensa, mas recusa-se terminantemente a aceitar este muro. Para Hegel, a própria natureza do problema que Kant identificou é, na verdade, a chave para a solução. Esta frase, que parece um pouco densa, é o ponto de viragem de toda a filosofia moderna. Kant tinha visto que quando a razão tenta pensar sobre o absoluto, cai em contradições. Para ele, isso era um erro, um sinal de limite. Hegel olha para isso e tem uma ideia radical. E se a contradição não for um erro do pensamento? E se ela for uma característica objetiva e necessária da própria realidade? Vamos deixar isto bem claro. Para Kant, a contradição é um sinal vermelho,
Pare, a razão foi longe demais. Para Hegel, a contradição é o sinal verde. Continue, é aqui que o pensamento e a realidade estão vivos. A razão encontra contradições porque o próprio mundo é feito de contradições. Pensem na vida, é ser e ao mesmo tempo deixar de ser. Hegel tira a dialética de dentro da nossa cabeça e coloca no coração do mundo. E com este movimento de mestre, o muro de Kant simplesmente desaba. Se a nossa razão, quando pensa livremente, opera de forma dialética, contraditória, e se a própria realidade também é dialética, então não há separação. A razão pode conhecer a coisa em si, porque a razão é a estrutura da coisa em si. Ok, mas como é que Hegel chegou a esta conclusão tão ousada? Ele não a tirou do nada, claro. Ele foi um grande historiador da filosofia e construiu o seu método a partir de peças-chave que foi buscar aos seus antecessores. Dos gregos, ele pega em duas ideias fundamentais. De Platão, ele herda a convicção de que a verdade está nos conceitos, no universal, no racional. Mas ele rejeita a ideia platónica de que essas formas perfeitas estão em outro mundo. Para resolver isso, ele vai a Aristóteles, que já tinha dito que a forma, a razão ou nous, está dentro do mundo como a força que o organiza e move. Agora, de um filósofo mais próximo, Fichte, ele retira uma peça crucial. Foi Fichte quem realmente mostrou que quando temos uma oposição, como o eu e o não eu, estes opostos não se anulam e desaparecem. Pelo contrário, a tensão entre eles gera um terceiro conceito, mais rico, que os une e supera. A contradição torna-se assim produtiva. Muito bem, já temos as peças todas, mas como é que isto funciona na prática? Como é que esta razão, que aceita a contradição, consegue de facto compreender o mundo? O movimento dialético tem 3 tempos que acontecem juntos. Primeiro, temos o momento do entendimento, o abstrato. É quando olhamos para algo e dizemos, isto é uma semente. Definimos, fixamos. Depois vem o momento dialético, o da negação. A própria semente, para ser o que é, tem de se negar a si mesma, tem de morrer como semente para poder germinar. Por fim, vem um momento especulativo, que une estes dois opostos numa verdade mais alta, a planta. A planta não é a semente, nem é a negação da semente, é a realização de ambos. O motor deste processo todo tem um nome em alemão que é famoso por ser intraduzível, mas que é absolutamente central: Aufhebung, ou suprassunção. Esta palavra significa 3 coisas ao mesmo tempo: negar algo, como a planta nega a semente, preservar o seu conteúdo essencial, porque a planta preserva o potencial da semente, e elevar isso a um nível superior. É assim que o progresso acontece através da contradição, sem que tudo se destrua e vire nada. E aqui está a grande beleza do método. A filosofia tradicional tentava usar conceitos estáticos, rígidos, para capturar um mundo que está sempre a mudar, sempre em fluxo. Era uma tarefa impossível. A dialética de Hegel, pelo contrário, cria uma forma de razão que é viva, flexível e dinâmica, capaz de acompanhar a dança da realidade, não apesar das suas contradições, mas precisamente através delas. E assim, voltamos à nossa pergunta inicial e fechamos o círculo. Por que é que Hegel precisava da dialética? Ele precisava dela para sarar a grande ferida aberta na filosofia por Hume e Kant. Precisava dela para mostrar que a razão não é uma ferramenta estranha que nós usamos para tentar organizar um mundo alheio. A razão, para Hegel, é o próprio espírito vivo que move o mundo. O que nos deixa com uma última reflexão. Se Hegel tiver razão e se o próprio universo for um processo dialético que muito para, o que é que isso significa para a nossa busca pela verdade? Talvez a verdade não seja um destino onde se chega, um ponto final. Talvez a verdade seja o próprio movimento infinito de compreender. Uma ideia para ficarmos a pensar. Obrigada pela atenção.